Ó, eu queria deixar bem claro que tá tendo uma máquina aqui de lavar roupa aqui. Ela está... Nossa, que qualidade! Ela tá funcionando aqui, então não liguem, tá? Mano, eu tô olhando aqui, em baixa claridade, eu olho pro celular, fica tudo branco, tá ligado? Mas é o seguinte, hoje é vídeo do Terrorizando, uma teoria muito boa, que o Huggy Wuggy pode voltar, ele não está morto e pode ser o nosso aliado para se vingar do protótipo, porque ele matou a Kissimiss. Simplesmente absurdo. Nós não sabemos se a Kissimiss morreu de fato, mas provavelmente ela morreu. Dá indícios que o Huggy Wuggy não morreu, tá ligado? Porque ele tem um movimento, tá ligado? Só que a Kissimiss infelizmente foi de F. E sim, Poppy Playtime está acabando com os nossos aliados. A Kissimiss provavelmente foi de arrasta. O Chunchombyx, nós nunca mais vimos ele no capítulo, tá ligado? Não sei se nós vamos ver ele no capítulo 6. Se nós formos ver ele, ou ele vai estar no lado do protótipo, ou ele vai estar morto, tá ligado? Ou ele vai morrer na nossa frente, igual a Kissimiss provavelmente morreu, tá ligado? Então são muitas teorias aí, então vamos ver o que o Terrorizando propôs pra gente. Então, mano, eu vou deixar aqui o link embaixo na descrição pra você tá lá vendo lá, tá ligado? Você tá dando uma ajudinha lá, vamos fazer o cara chegar a 2 milhões, tá ligado? E o canal dele aqui, pra você tá seguindo ele rumo aos 2 milhões lá, como eu acabei de dizer. E aqui estamos tentando bater a marca de 500 inscritos, eu não tô deixando claro todos os vídeos, porque eu esqueço. Mas 500 inscritos, então eu desejo que vocês deixem um like, se inscrevam, se dá uma forcinha aí pro pai, porque eu necessito do seu like, tá ligado? Eu sobrevivo de um likezinho, tá ligado? Eu sobrevivo. E você sobrevive aos meus vídeos, tá ligado? Quem que aguenta ver meus vídeos por 4 anos seguidos? Os moderadores que o diga, né? Não é verdade, moderadores? Não é verdade? Então é isso. Deixem um like, se inscrevam aí pra vocês perderem o vídeo novo. Aqui tem vídeo brabo de react, tá ligado? Que vocês gostam, tá ligado? Talvez semana que vem vai ter uma semana que vocês estão esperando. Vocês já sabem. Eu nem vou falar muito aqui, nem vou adentrar muito, mas vocês já sabem. Eu postei ontem, eu vou postar na minha conta do TH Rap Lab, que eu acabei esquecendo. Mas, sim, isso mesmo. TH Rap Lab está de volta, tá? Com o primeiro pack, pique o pack dos 7 minutos, com 4 músicas. Eu até expliquei nos stories lá no Instagram. Se você não viu, vai lá, eu vou estar postando hoje lá no TH Rap Lab, pra quem não acompanha o Insta. As coisas do canal TH Rap Lab eu não posto na conta Neymar X Messi. Eu só posto lá na conta Neymar X Messi no Insta. Então, mano, fiquem ligados que tem muita novidade aí. Daqui a pouco eu já anuncio a primeira música, tá ligado? Tá muito bom. Eu falo pra vocês, tá muito bom. Então é isso. Deixa o like, se inscreva-se e bora pro vídeo. Tá. Huggy Wuggy vai virar aliado em busca de vingança pela morte de Kissimiss. Tá ligado? Gostaram da minha camiseta? Ó. Seguinte, então bora então. Terrorizando? Se você estiver vendo esse vídeo, comenta aí, deixa o like, tá ligado? E compartilha pros seus amigos. Tamo junto. E você também aí de casa aí, deixa o like. O que aconteceu com Huggy Wuggy e Kissimiss no final de Poppy Playtime 5? Foram de Vasco. Eles estão vivos, eles morreram, o protótipo pegou o corpo deles e o mais importante de tudo, o que significa aquele reencontro emocionante dos dois ao final do capítulo? Dá a entender que tinha muito tempo que eles não se viam, ou até mesmo que nem sabiam se estavam vivos. Vem comigo que tem muita coisa interessante hoje pra gente ver, inclusive um detalhe. Eu acho que a Kissimiss achava que o Huggy Wuggy tava morto. Eu acho por conta do primeiro capítulo. É porque nós vemos a Kissimiss no capítulo 2. Então, provavelmente ela teve consciência que nós derrotou o Huggy Wuggy, supostamente tinha derrotado ele. Então, deixa eu tirar isso aqui, que tá me irritando. Então, na cabeça dela, o Huggy Wuggy havia morrido. Pode ser isso? Ou também o Huggy Wuggy deve ter achado que a Kissimiss havia morrido também. Tá ligado? Tem esses dois fatores. No momento da morte do Huggy Wuggy e da Kissimiss, que pode mudar tudo daqui pra frente em Poppy Playtime.
A primeira coisa que a gente tem que entender é que o Huggy Wuggy está estranhamente obcecado pelo jogador. Ele faz várias perseguições atrás do player e não desiste facilmente, mesmo sabendo... Um dos acertos foi isso, tá ligado? Muita perseguição do Huggy Wuggy, tá ligado? Parece que ele quer matar a gente, tá ligado? Provavelmente quer se vingar do que a gente fez com ele, tá ligado? Nós derrubou uma caixa na cabeça dele, ele caiu, não sei o que, e ele ficou sem um braço. Provavelmente, na queda, o braço dele foi cortado, mas não faz sentido, né? Alguém deve ter cortado o braço dele. Será que foi o 1006? Será que o Huggy Wuggy se remendou sozinho? Não sabemos. Que o player foi quem causou os ferimentos dele a princípio, o que nos leva a crer que talvez ele esteja fazendo tudo isso por vingança. A gente descobre que o Huggy Wuggy é de fato bem agressivo, bem esquentado, ele se irrita facilmente. Isso a gente vê nas memórias de Poppy Playtime capítulo 5, tá? Mas tem uma teoria há muito tempo atrás que dizia que o Huggy Wuggy estava atrás do jogador porque achava que ele tinha capturado, sequestrado a Kissimmee. E no capítulo 5 a gente vê que de fato o Huggy Wuggy se importa. Ah, faz sentido, né? Porque o Huggy Wuggy é obcecado na Kissimmee. O Huggy Wuggy, quando vê a Kissimmee, ele se acalma. Foi por isso que a Kissimmee foi feita. Nós achávamos que, teoria antiga, tá? Que o Huggy Wuggy e a Kissimmee foram feitos para serem um casal. Só que o Huggy Wuggy meio que agredia a Kissimmee. Essa era a teoria. Eu deixei bem claro em alguns vídeos. Eu acho que até na história do Huggy Wuggy eu trouxe aqui, eu citei isso também, se eu não me engano, tá ligado? Se eu não me engano, eu posso estar enganado, fala de memória. Mas os dois, pra mim, era feito, não só pra mim, mas como a comunidade inteira achava que o Huggy Wuggy e a Kissimmee eram um casal. Só que eles são um casal, só que a Kissimmee foi feita pra acalmar o Huggy Wuggy. Eles foram feitos pra ser só um casal e nada mais, tá ligado? Eles foram feitos... Tá ligado? Só que a Kissimmee agrada o Huggy Wuggy. Eu tô explicando a mesma coisa, tá ligado? Porque antes da Kissimmee ser criada, o que o Huggy Wuggy fazia, causava o caos na fábrica, tá ligado? O cara era extremamente agressivo. Teve até um momento que ele foge da fábrica e mata pessoas. Tem até uma fita VHS citando isso, tá ligado? Então... o Huggy Wuggy não era, tá ligado? Um ser tão amigável, não. Depois que a Kissimmee se veio, ele deu uma acalmadinha, tá ligado? Aí depois os dois se separaram de novo por conta da Hora da Alegria. A Kissimmee vai pro lado da Poppy e o Huggy Wuggy vai pro lado do protótipo. E os dois só se reencontram praticamente no capítulo 5, depois de todo o caos que aconteceu. Muito com a Kissimmee. Então, esse seria um dos motivos para o Huggy Wuggy estar obcecado pelo jogador, ou por vingança, ou porque achava que nós fizemos alguma coisa com a Kissimmee. Nós somos uns funcionários, lembra? Ex-funcionários, e o Huggy Wuggy sabe que os funcionários tratavam mal os experimentos. Então, seria tudo para proteger a Kissimmee? Pode ser que sim. O mais curioso de tudo é que o protótipo também parece estar atrás do Huggy Wuggy. O protótipo cita para o John Chompkins que seus caçadores estão atrás do 1170, ou seja, do Huggy Wuggy. E isso faz a gente pensar que em algum momento essa aliança que Huggy Wuggy e o protótipo tinham se desfez. Não sabemos exatamente o motivo, mas o que dá a entender é que o Huggy Wuggy saiu do controle do protótipo. Não que o Huggy Wuggy tenha atacado o protótipo ou simplesmente seja um inimigo agora, mas que o Huggy Wuggy esteja agindo por conta própria, o que significa que o protótipo não... Bom, na verdade, provavelmente o que tá querendo dizer, o que o Teorema tá querendo dizer, nossa, olha essa máquina, não para de fazer barulho, mano. É o que? O Huggy Wuggy não está mais obedecendo as ordens do protótipo. Meio que tá se voltando contra o protótipo, não quer obedecer o que o protótipo fala, tá ligado? Porque o protótipo ele se considera um deus na fábrica, tá ligado? Então, se você não fazer o que ele manda, provavelmente está lascado. Então, parece que eles cortaram as alianças, porque o Huggy Wuggy não tá mais obedecendo o protótipo, tá agindo por conta própria. E o Huggy Wuggy nunca foi de agir sem o protótipo. Era sempre com o protótipo.
mandou o Huggy ir atrás do jogador. Huggy está fazendo isso por objetivos próprios. Isso levanta esse questionamento todo sobre a aliança dos dois, porque Huggy certamente era aliado do protótipo. A própria Poppy, no final do capítulo 4, diz que agora o protótipo não tinha mais o Catnap, nem Mom Longlegs, nem Huggy Wuggy, o que nos induz a pensar que, sim, Huggy Wuggy era um dos seguidores do protótipo e deixou de ser, como se tivesse saído do controle. Eu não sei se o Huggy Wuggy fez alguma coisa, só que eu falo assim, por que eu falo que ele não fez alguma coisa? Porque o Catnap também era um aliado dele. E ele finalizou o Catnap. Será que o Catnap vai, me finaliza, tá ligado? Não sei, tá ligado? Mas o protótipo finaliza o Catnap. Então dá pra entender que, pô, se o aliado dele estiver na beira da morte, ele vai finalizar, ele vai matar. Não sei a finalidade disso pra colocar no seu corpo, não sei, tá ligado? O que é estranho é estranho. Do protótipo. A minha visão é que Huggy Wuggy começou a seguir os seus próprios objetivos, que estão relacionados a esse sentimento de vingança contra o jogador. O jogador, ele não é exatamente a prioridade do protótipo, então eu acredito que o protótipo não quer um aliado fugindo ao seu controle e por isso manda seus caçadores, que até hoje a gente não sabe quem são, atrás do 1070. Ele não precisa de um experimento que não siga suas ordens. E isso então significa que muito provavelmente o protótipo ou o quer morto ou quer fazer experimentos para trazê-lo de volta. Mas também levanta novamente o questionamento de quem curou o Huggy Wuggy. Anteriormente a gente estava quase certo de que teria sido o protótipo devido àquela frase do Star Wars que o Zach Bellinger, o CEO da Mob Entertainment, soltou no Discord, dizendo que o Huggy Wuggy seria como Darth Vader e o protótipo seria como Palpatine. Na história de Star Wars, quem cura o Darth Vader, o Anakin Skywalker, é o Palpatine. E aí o próprio Darth Vader começa a trabalhar para o Palpatine, o que dá a entender que o Huggy Wuggy trabalharia para o protótipo, só que aqui não foi bem isso que aconteceu. Acontece que tem uma outra coisa na história de Star Wars envolvendo esses dois personagens que pode ser relevante agora que a gente viu que o protótipo perdeu o controle sobre o Huggy, porque na história de Star Wars, quem mata o Palpatine é o Darth Vader. Será que a gente vai ter a morte do 1006 causada, ou pelo menos com a ajuda do Huggy Wuggy? Essa eu não sabia, tá? Na verdade eu não sei nada de... Essa máquina não vai parar, tá, gente? Do bagulho Star Wars, tá ligado? Então, capítulo 6 está confirmado. Huggy Wuggy vai voltar e vai matar o protótipo. Como? Não sei. O protótipo é imortal, mas nós dá um jeito. Segura essa informação porque ela vai ser importante. E sim, podemos estar vendo um momento em que o Huggy Wuggy finalmente troque de aliado e se volte contra o protótipo, beleza? De qualquer forma, a gente precisa se perguntar por que o Huggy Wuggy estava fissurado no protagonista, se era realmente por vingança. E pelo que a gente aprende sobre o Huggy Wuggy, é mais ou menos isso mesmo, tá? Em Poppy Playtime 5, a gente descobre que o Huggy Wuggy tinha sérios problemas com a raiva, algo que a Playtime queria resolver a todo custo, e a gente vê todas essas experimentações de raiva lá nas memórias que a gente revive do próprio Huggy, tá? Ele se irritava com tarefas básicas e tinha até certas dificuldades de entender de primeiro o que estava acontecendo, o que estava sendo pedido, e sempre terminava as memórias com raiva, com agressividade. Inclusive, na última memória que a gente tem, para quem não jogou é difícil entender, mas a gente não consegue tirar os olhos da tela em que fica aparecendo a Gracie. O Huggy Wuggy ele fica meio fissurado naquele momento ali, e a gente só consegue mover a cabeça do Huggy Wuggy de forma apropriada se a gente bater na tela antes, o que induz a gente a pensar que o Huggy Wuggy passou por um sério procedimento de lavagem cerebral durante todo esse tempo, mas que a raiva dele jamais foi reprimida através desses conceitos de lavagem cerebral. E aí parece que eles descobriram outra forma de controlar essa raiva do Huggy Wuggy, e a gente já vai chegar até lá. O que eu quero dizer com isso é que muito provavelmente sim, o Huggy Wuggy está com raiva do protagonista, seja porque acredita que a Kissimiss foi tomada dele e o protagonista é o culpado, ou porque o protagonista foi o responsável pelos seus ferimentos. Estranhamente, a gente também aprende no jogo sobre a obsessão do Huggy Wuggy com a Kissimiss. Ele até para de perseguir o protagonista, o que deveria ser a prioridade dele, vamos dizer assim, já que seria a vingança dele, para observar a Kissimiss. Isso naquele momento da perseguição, onde a gente consegue ter uma imagem da
Kiss-Miss dando tchau, né? O Huggy para tudo que ele tá fazendo para observar a figura da Kiss-Miss. Lembra que eu disse que ele demorava um pouco para entender o que estava acontecendo? Ele fica meio obcecado com aquela imagem, só depois que ele entende que é falsa que ele quebra a parede e volta a perseguir o protagonista, beleza? Isso levantou uma teoria que a Playtime só teria criado a Kiss-Miss para acalmar o Huggy. Foi isso que eu disse. Essa teoria pode sim estar certa, tá? Só que eu acredito que ela tem algumas ramificações, como por exemplo, não que a Kiss-Miss tenha sido criada só para isso, mas eles perceberam essa proximidade da Kiss-Miss e do Huggy ainda antes dos experimentos. Então dá pra entender que sempre o Huggy e a Kiss-Miss sempre se deram bem. Não teve nenhum conflito, ninguém bateu em ninguém. Os dois se amavam mesmo, porque, como eu disse, nós achávamos que o Huggy agredia a Kiss-Miss. Tinha muita teoria disso. Só que essa teoria meio que caiu por terra. Essa teoria é bem antiga. E usaram isso para controlar o Huggy em certo ponto, tá? Então, Parou a máquina. não necessariamente a Kiss-Miss foi criada só para isso, mas com certeza ela foi usada para isso em vários momentos. E, inclusive, a gente percebe isso nessa parte da perseguição. Quando a gente tem uma imagem da Kiss-Miss sendo transmitida, o Huggy para tudo. A Kiss-Miss e o Huggy certamente têm uma relação pré-experimento, ou seja, quando eles eram crianças, tá? E aqui eu tenho que fazer uma pausa para falar algo muito importante. Dentro da Playtime, como bonecos, como personagens da fábrica, Kiss-Miss e Huggy são namorados. E isso ficou claro pra gente no cardboard NFT da Kiss-Miss. Cara, eu sempre tenho razão. Vem na minha. Bem nas minhas teorias aqui, que vocês vão se dar bem. Eu acabei de falar que eles eram programados para serem um casal. Receba. Lá do capítulo 2, em que diz que a Kiss-Miss é a cara metade, ou a metade da laranja, ou como você quiser entender, do Huggy. Já foi confirmado que eles eram para ser namorados, uma família, vamos dizer assim, tá? Só que dentro do jogo, como experimentos, eu particularmente acredito que eles fossem irmãos, que os dois experimentos que deram a vida pro Huggy e Kiss-Miss eram irmãos. Na cena final, inclusive, a gente vê que eles relutam um pouco para se tocarem, como se eles não entendessem bem o que estivesse acontecendo ali, ou estivessem tentando se lembrar do todo, porque dá a entender que durante essa lavagem cerebral que a Grace faz nos experimentos, que eles esquecem da sua vida humana, inclusive daqueles que eles gostavam no passado. Só que a gente tem outras evidências de que Huggy e Kiss-Miss, como experimentos, não só se conheciam, como se davam muito bem. Então, na minha visão, eles eram irmãos. E isso aí também tem uma evidência naquela foto lá do trailer do capítulo 3, onde a gente tem 4 crianças, e as 2 crianças da direita acredita-se ser Huggy, o menino mais alto, e a Kiss-Miss, a menina que está coçando o braço. Já disse aqui várias vezes dentro do canal que a Kiss-Miss, ela tem essa mania de coçar o braço, e a gente descobre em Pop Playtime 4 que ela faz isso por ansiedade, por nervosismo. E nessa foto essa criança está coçando o braço exatamente como a Kiss-Miss faz, uma dica indireta de que sim, é ela. Já o menino da direita, que tem muita similaridade no tom de pele, principalmente no tom do cabelo, acredita-se ser o Huggy, que é irmão dela. Os dois ficaram órfãos juntos, foram trazidos para a fábrica juntos, um protegia e apoiava o outro, e os dois viraram o mesmo tipo de experimentos, tá? Inclusive, a diferença de tamanho que a gente vê dos dois experimentos em Sleepwell parece ser uma diferença que a gente também vê na foto de altura do menino para a menina. Muita gente diz que eles são namorados porque na cena final de Pop Playtime 5 dos dois é realmente um encontro muito emocionante e parecia de fato alguma coisa um tanto quanto romântica naquele momento, um reencontro romântico. Mas pra mim eu não acredito que eles sejam namorados. Eu acho que esse reencontro ele foi muito mais fraternal do que qualquer coisa. E eu digo que eles não sejam namorados porque, bom, eles eram crianças que viraram experimentos e eu particularmente acho... Eu nunca imaginaria que eles poderiam ser irmãos, né? Agora que o Terrorizando trouxe a imagem, trouxe que Kiss-Miss ficava coçando o braço igual a menina da foto, a discrepância de altura, não sei o que, agora faz muito sentido, tá ligado? Vocês percebem que, mano, eu não sei se foi só... Nossa, tô gaguejando. Não sei se foi só eu que percebi, mas o Terrorizando com Pop Playtime o cara vê os mínimos detalhes, tá ligado? E seria bem legal se ele fosse irmãos mesmo. Se ele fosse irmãos, tá ligado? Porque é uma baita teoria, tá ligado?
aquelas duas crianças da foto podem ser a Huggy Wuggy e a Kissimiss, aí tá um porém. Quem usou aquelas outras duas? Será que é Catnap? Sei lá, o Yarn? Sei lá. Tá ligado? Então é muita coisa. Então, voltando pro Huggy Wuggy e a Kissimiss, meu ver, faz sentido eles serem irmãos agora. Mas eu não sei se eles são irmãos não. Talvez são conhecidos. Tá ligado? Muito estranho um jogo desse calibre colocar duas crianças namorando, tá? Não só como experimentos, mas como humanos também, eles eram namorados. Nossa, agora faz sentido pra caramba, né? Porque não faz sentido eles serem namorados. Porque eles são crianças. Eles não... Nossa, agora faz... Nossa, é verdade. Então, eles são irmãos. Ou se eles não são irmãos, são amigos que ajudam um ao outro, protegem um ao outro. Tá ligado? São essas duas coisas. Agora o terrorizando foi muito bem. Agora não dá pra eles namorar. Eu não pensei nisso. Eu sou burro. Tá ligado? Antes de virar experimentos, continuaram sendo namorados, e aí, sei lá, eu achei isso esquisito, porque eles eram crianças no passado. E tem algumas pessoas dizendo que não, eles não eram crianças, como a Lily Lovebraids, a gente descobriu que é um experimento adulto, né, porque foi a Gracie que deu a vida a Lily Lovebraids, mas não, na verdade, o Huggy Wuggy sempre foi uma criança. A gente descobre isso porque nas lembranças a gente vê o quarto do Huggy Wuggy completamente infantil, com a cama em forma de carrinho, a gente tem vários brinquedos, toda a temática infantil. Nós percebemos a ambientação do lugar, que desde aquela época não era um lugar colorido, não sei que, brilhante, tá ligado? Era um lugar, você percebe ali, que tinha coisas coloridas, tinha uma coloração colorida, mas era mais pro lado cinza, mais pro lado sem vida, tá ligado? Um ambiente que era passivo, alegre, muito colorido mesmo, que expande cores na tua cara. Não, era um lugar praticamente cinza, tá ligado? E isso é extremamente bizarro, tá ligado? E era usado para fazer lavagem cerebral nas crianças. Nós percebemos isso quando nós vê a Gracie fazendo lavagem cerebral no Huggy Wuggy. E se aquilo acontece com o Huggy Wuggy, acontece com todos os outros experimentos. Então, todos os experimentos passaram por esse processo. É claro que a maioria deles não deram certo, foram experimentos falhos que acabaram sendo descartados e nós não sabemos por onde foi. No capítulo 2, nós vê brinquedos rejeitados, os brinquedos que foram descartados, tá ligado? Estão jogados naquele lugar. Temos o Bron, nós vemos protótipos da Mom Long Legs, tá ligado? Das primeiras versões da Mom Long Legs, tá ligado? Popzalote, nós vemos uma pedra, tá ligado? São brinquedos, tem até uma Daisy, se eu não me engano, tá ligado? São brinquedos descartados. Então não sei se os experimentos eram jogados ali, provavelmente não. Era outro lugar que eles eram descartados, tá ligado? E se desse errado, eles seriam descartados, só que a criança também seria descartada. Vocês têm uma ideia? Então, se deu errado, não tem como finalizar, o experimento é falho e a criança vai junto. Olha que bagulho bizarro. Então, na verdade, ele realmente era uma criança, e a proposta da Playtime sempre foi transformar os órfãos em experimentos, buscando a imortalidade, buscando a ressurreição. É por isso que tinha o berçário. O berçário foi feito para isso. As crianças achavam que elas seriam adotadas, só que elas eram levadas para os laboratórios. Por isso que, quando nós vamos andando pelos laboratórios, nós vemos pinturas de desenhos infantis. Nós vemos Yarn, Catnap nas paredes. Por quê? As crianças passavam por lá. Para não deixar um lugar medonho, para assustar as crianças, eles faziam um lugar, tá ligado? Pintava lá, deixava minimamente coloridinho, tá ligado? Para não assustar as crianças. Aí lá acontecia tudo que vocês podem imaginar, mano. É tortura, as crianças eram torturadas, eram usadas para experimentos, eram usadas como cobaias. Bisturi cortando, não sei o que. As crianças sofriam, tá? Então... e provavelmente, depois da Hora da Alegria, as crianças que sobreviveram sofreram na mão do protótipo. Já não bastava sofrer na mão dos cientistas, depois disso sofreram na mão do protótipo.
Huggy e Kissimiss eram crianças sim quando transformados em experimentos. Então eu prefiro acreditar que aquilo que aconteceu no final foi um reencontro de irmãos e não de namorados. Faz mais sentido ser irmãos mesmo, porque não faz sentido duas crianças namorarem. Ah, mas são experimentos, Thiago, não sei o que, é claro que eles são um casal. Quando, no jogo, no Pop Playtime, quando uma criança é transformada em experimento, ela não envelhece. Resumindo, passa 30, 40, 50 anos. 10, 20, 30, não sei quantos anos você quer. O experimento não envelhece. Entendeu? Ah, Thiago, ele é praticamente imortal? Não quer dizer que ele é imortal. Porque ele necessita de comida. Necessita de água. O único que não precisa digerir nada é o protótipo. Que ele não precisa se alimentar. Tirando isso, todos os experimentos se alimentam. Só que não é porque eles não envelhecem que eles são imortais. Apesar de, na fábrica, eles serem taxados como namorados. Em Sleepwell, inclusive, o clipe musical, a gente vê como eles eram muito amigos, como eles estavam muito próximos. Tava todo mundo comemorando a liberdade dos experimentos dentro da creche e os dois estavam sozinhos, aproveitando a liberdade lá fora, tá? O Huggy Wuggy, inclusive, dando apoio a Kissimiss, que já tava coçando o braço, né, se sentindo sozinha, o que mostra que eles eram muito próximos. Então a gente se pergunta, o que aconteceu para eles se separarem? Alguns teorizam que essa separação foi feita pelo protótipo, que fez o Huggy Wuggy acreditar que a Kissimiss estava morta e que a Kissimiss acreditasse que o Huggy... O protótipo deve ter colocado na cabeça do Huggy Wuggy que a Kissimiss estava morta. Aí quando nós entramos na fábrica, eles já estão separados. O protótipo coloca o Huggy Wuggy na sala principal e a Kissimiss joga lá pro capítulo 2. Lá no bagulho de... que tem o Barry, se eu não me engano. Isso aí mesmo. Ela até puxa a alavanca lá. Meu Deus, que susto. Com o braço mole lá e tudo mais. Estava morto. Ou pelo menos algo desse tipo. Em Pop Playtime 5, a gente também descobre que a Kissimiss sempre foi fiel a Pop. Tem um áudio que a Pop diz: a gente vai se apoiar uma a outra como sempre fizemos. O que dá a entender aqui é que a Kissimiss, ela meio que abandonou o Huggy Wuggy pra apoiar sua amiga Pop, porque ela não... a Kissimiss estava no lado do protótipo. Junto com o Huggy Wuggy. Na hora da alegria. Só que aconteceu alguma coisa... que deve ser por causa disso. Ela deve ter ido com a Pop, aí por isso a separação. Então o protótipo não deve ter sido envolvido em nada. Deve ser questão só da Kissimiss. A Kissimiss foi seguir a Pop, foi estar no lado dela, e ela se separou automaticamente do protótipo e do Huggy Wuggy. Que os dois eram aliados naquela época. Aí ela se juntou a Pop. Porque a Kissimiss se arrependeu, tudo mais, ela voltou atrás. Como a Pop também, eu vou citar de novo, o Riley Sauer fala que a Pop teve envolvimento na hora da alegria. Provavelmente deve ser por isso que a Pop foi na caixa, porque ela traiu a confiança do 1006. Porque ela estava na hora da alegria, ela deu o pé pra trás, aí os dois tiveram conflitos, aí ele colocou ela na caixa, aí tem uma fita de áudio, que ele mata inocentes na frente da Pop, torturando eles na frente dela, e a Pop não podia fazer nada, porque ela estava presa na caixa, então deve ser por isso que o protótipo prende ela na caixa, por uma suposta traição. E não foi só a Pop, mas também a Kissimiss se voltou contra o protótipo. Agora, a Kissimiss e a Pop são aliadas, são aliadas do protagonista. Queria ficar sobre as asas do ditador protótipo. E a Pop, a gente sabe que acabou se tornando uma líder dos rebeldes mesmo, ela não querendo. Então eu acredito que essa separação tenha vindo justamente por conta do protótipo, que separou os dois por conta da sua ditadura. Kissimiss foi pro lado dos rebeldes e o Huggy Wuggy permaneceu junto com o protótipo. E eu acredito que o protótipo tenha mentido pro Huggy Wuggy, dizendo que a Kissimiss estava morta há muito tempo, dizendo talvez... Se for fazer sentido mesmo que o teorizador tá falando, a Pop nunca citou que o Huggy Wuggy estava vivo para Kissimiss. Ela sempre deixa claro que o Huggy Wuggy estava morto. Ela deixou bem claro. Até antes da gente aparecer. Provavelmente ela deixou claro que o Huggy Wuggy estava morto. Aí depois que a gente chegou, provavelmente isso já estava garantido para ela que o Huggy Wuggy estava morto. Só que mal sabia ela que estava vivo e ele ia voltar no capítulo 4. Que alguém a tenha matado. E é aí que entra
a grande ideia de que o protótipo tenha colocado a culpa na Playtime. A Playtime matou a Kissimmee, ou então até mesmo o jogador matou a Kissimmee. Ele pode ter culpado o jogador ou a Playtime para fazer o Huggy Wuggy ficar com raiva, ainda mais raiva da Playtime. Porque o protótipo tem esse poder de manipulação, ele consegue manipular a sua vítima fácil. Então foi bem fácil, ó. O protótipo deve ter falado assim pro Huggy Wuggy: a Kissimmee morreu, tá ligado? Foi culpa da Playtime, foi culpa do jogador que matou a Kissimmee. E o Huggy Wuggy provavelmente falou: pô, mataram a Kissimmee, ele vai buscar vingança, entendeu? Agora o Huggy Wuggy provavelmente vai se vingar da Kissimmee, vai se vingar porque o protótipo matou a Kissimmee. O título tá claro. E fazer o Huggy Wuggy nos perseguir o tempo todo. Mas eu acredito que ele falou que a Kissimmee estava morta simplesmente para ele abandonar a busca por ela e ficar um servo leal ao próprio protótipo, beleza? Isso pra mim é a minha teoria. Huggy Wuggy sempre gostou da Kissy, sempre quis ir atrás dela e só não foi porque o protótipo disse que ela estava morta. O que também mostra como ele ficou surpreso ao ver aquela Kissimmee na frente dele, não acreditou que ela estava viva e a raiva que ele tinha quando via ela dando tchau pra ele naquelas imagens e descobria que também ela não era real. Mas a verdade é que o Huggy Wuggy ainda está obcecado por nós, mas mesmo assim a Kissimmee ainda é uma prioridade para ele. Sempre que aparece essa imagem da Kissimmee, ele para de nos perseguir para observar se é real ou se não é real, ou entender o que está acontecendo. E isso é uma coisa curiosa, porque apesar do Huggy Wuggy ter como prioridade a Kissimmee, mesmo levando em conta que nós estamos lá perto dele, ele pode se vingar de nós que estamos ali do lado, ele prefere ficar olhando para a imagem da Kissimmee e ele podia acabar com a gente ali, entendeu? Só que a obsessão dele pela Kissimmee foi tão maior que ele cagou pra gente e foi ver se era a Kissimmee verdadeira. Você pega pela reação dele, tá ligado? Vendo a Kissimmee, e quando ele percebe que é falso, ele dá um murro na parede. E nós usa isso ao nosso favor pra tentar chegar até a Lady Love Braids, tá ligado? Essa parte foi muito insana, eles acertaram demais. No capítulo 6 tem que ter mais isso, tá ligado? Eu senti que teve muito puzzle, tá ligado? Nesse jogo, tá ligado? Muito puzzle, tá ligado? Muita gente criticou o jogo porque tem muito puzzle. Eu achei porque quando eu fui jogar eu fiquei irritado, porque eu tava errando tudo os puzzles. Eu morri várias vezes na parte do Huggy Wuggy. Sim, eu sabia tudo que ia acontecer e mesmo assim tava morrendo adoidado. Isso não parece ser o oposto no caso da Kissimmee. A Kissimmee, ela dá a entender que a prioridade dela é a Pop e não necessariamente o Huggy Wuggy. Não dá pra saber se ela sabia se o Huggy Wuggy tava vivo ou não. Porque depois da Hora da Alegria, ela se junta a Pop e depois disso tudo, ela fica ao lado da Pop. Em nenhum momento, ela vai atrás do Huggy Wuggy. E provavelmente o Huggy Wuggy nunca foi atrás da Kissy. Porque na cabeça dele, ela estava morta. Ou por influência do protótipo, tá ligado? Na verdade, só do protótipo mesmo. Porque o protótipo estava mais próximo do Huggy. Então ele poderia falar que a Kissimmee estava morta. Ou não, porque a preocupação dele falava mais alto, entendeu? E pro protótipo querer que o Huggy Wuggy esquecesse, ele inventou que a Kissimmee estava morta, que alguém matou ela. E o Huggy Wuggy provavelmente sim iria buscar vingança. Que a própria Pop, lá no capítulo 3, diz que o Huggy Wuggy está morto, que nós matamos o Huggy Wuggy. Está morto, que nós matamos o Huggy Wuggy. Só que isso não faz a Kissimmee se virar contra a gente. A Kissimmee sabe que ele está morto, pode até parecer que fomos nós que o matamos, como a Pop disse, e mesmo assim a Kissimmee continua ao nosso lado, continua ao lado da Pop. Talvez essa obsessão do Huggy Wuggy... Parece que o Huggy Wuggy se preocupa com a Kissimmee, só que a Kissimmee não se preocupa muito com o Huggy Wuggy. Dá pra entender isso? A Kissimmee seja muito maior do que o oposto. Parece que o Huggy Wuggy foi obrigado a abandonar a Kissimmee, enquanto a Kissimmee abandonou o Huggy Wuggy, se separou dele por escolha. E isso pode ser algo muito mais profundo na história do que a gente imagina, mas que dá a entender que a gente tem essa dicotomia na relação dos dois, parece que a gente tem. Não é exatamente saudável, vamos dizer assim. O Huggy Wuggy se preocupa muito mais com a Kissimmee do que o oposto, pelo menos é o que dá a entender ao redor de todo o capítulo, tá? Mas
mas tem umas coisas interessantes e engraçadas que vão acontecendo até chegar a este momento, beleza? Perceba que tanto a Kissimiss quanto o Huggy Wuggy estão muito machucados, e a Kissimiss tem até uma nova costura. E a pergunta que é, ninguém sabe quem que queimou a Kissimiss ainda. Porque isso ali é queimado. Ninguém sabe quem queimou ela ainda. Nenhum, nenhum. Até o capítulo 5, não teve sinais de quem queimou ela. Só que tem um porém. No capítulo 5, nós descobrimos uma mão. Fogo. Será que alguém queimou a Kissimiss com aquela mão? Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque lá em cima não tem um negócio pra bater com a mão pegando fogo. Pra ela pegar fogo. Então, mano, capítulo 6 deve vir um experimento que pega fogo. Tá ligado? Porque isso vai ficar sem resposta, mano. Alguém queimou ela, tá ligado? Tinha que ter uma fita VHS mostrando, tá ligado? Nossa, se fosse o protótipo, rapaz. Mas provavelmente eu acho que não é ele, porque em nenhum momento nós vimos ele tacando fogo. Tá ligado? Só se ele pegou um isqueiro, o gás vermelho, tacou lá e vazou. Falou, opa, vou vazar aqui. Só pode ser isso. No braço dela, né, que ela perdeu o braço em Poppy Playtime capítulo 4, lá no finalzinho, que muitos acreditavam inclusive ter vindo da mesma pessoa que supostamente teria consertado o Huggy Wuggy. Isso pela semelhança como o curativo foi feito, tá? Mas, na verdade, dá a entender que eles estão há muito tempo sem se ver, como eu disse várias vezes aqui. Então, se fosse a mesma pessoa que ajudou o Huggy Wuggy e a Kissimiss, fica meio que no ar que eles teriam se encontrado por conta dessa pessoa, ou saberiam da vida um do outro. Então eu acho que o Huggy Wuggy foi costurado por uma pessoa diferente da Kissimiss, e talvez quem tenha curado o Huggy Wuggy ainda seja o protótipo. Depois de ter curado o Huggy Wuggy, é que ele ficou obcecado pelo jogador e falou, não, eu vou ter minha vingança a todo custo, vou atrás daquele protagonista sim. E o protótipo falou, não, você não vai não, eu te curei e eu preciso que você fique aqui porque eu preciso da Poppy, ela é a prioridade. O Huggy Wuggy deve ter se negado a fazer isso, saiu do controle do protótipo, e o protótipo não deixou isso barato. Por isso que ele diz que os caçadores vão atrás do Huggy Wuggy. Ele não precisa de alguém que não obedeça às suas ordens, beleza? O mais engraçado de tudo é que na cena final a gente vê que o Huggy Wuggy é muito esquivo ao toque, tá? Mas ele permite que a Kissimiss toque nele depois de um tempo. A Kissimiss, inclusive, levanta todas as interações. Ela vai tentar tocar no Huggy Wuggy. Ela levanta a mão pra encostar no Huggy Wuggy, pra ele saber que ela é real. Como se estivesse incentivando o Huggy Wuggy a dar o próximo passo. Ou seja, ela realmente sabe como acalmar o Huggy Wuggy. Não só sua presença acalma o Huggy Wuggy, mas ela sabe fazer isso para torná-lo muito menos agressivo. Curiosamente, parece que o oposto também vale. Lembra que a Kissimiss ela arranhava o braço por ansiedade? Quando ela estava com o Huggy Wuggy, a gente vê isso em Sleepwell, ela para de ter essa ansiedade. Ou seja, os dois se sentem seguros quando estão juntos, o que levanta mais uma vez aquela ideia, né, de eles serem irmãos, que vieram pro orfanato juntos, se apoiaram todo aquele tempo e sobreviveram juntos. Somente um do lado do outro eles sentem a real segurança. E chega um momento, né, antes deles se tocarem, de colocarem as mãos um no outro, a gente percebe que o protótipo perfura o Huggy Wuggy. Nesse momento, a Kissimiss fica muito irritada, tão irritada quanto ela ficou quando a Poppy foi machucada pelo protótipo lá na casa da Lily Lovebraids. E isso aqui mostra que sim, o Huggy Wuggy é muito importante para Kissimiss. Talvez não seja a prioridade, mas é muito importante. E ela vai para cima do protótipo com tudo. Ela toma uma arranhada na cara do protótipo e depois olha pro Huggy Wuggy, né? Levanta a mão para tentar chegar até ele, e é nesse momento que ela é empalada no chão com toda a força pelo protótipo, o que mostra que o protótipo queria que ela estivesse morta. Deixar ela no chão não era suficiente. O curioso detalhe aqui é que nesse momento o Huggy Wuggy está confirmadamente vivo. Ele olha para Kissimiss nesse momento, ele está de olhos abertos, ele está se movendo, tá? E a tela do jogo some do foco dos dois. Só que no momento em que a Kissimiss é empalada, o Huggy Wuggy ainda move a cabeça. Isso suscita a ideia de que o Huggy Wuggy estaria vivo e a Kissimiss estaria morta, porque o jogo mostra isso pra gente. O Huggy Wuggy se mexendo e a Kissimiss totalmente inerte após ser empalada
no chão. E essa é uma teoria que realmente está seguindo bastante adiante, porque faz sentido com a história. Olha só, a teoria diz que o Huggy ficaria do nosso lado para vingar a morte da Kiss-Missy. Entretanto, o Giblet, ao final do jogo, ele não confirma a morte da Kiss-Missy. Ele diz que a Poppy foi levada pelo experimento em 2006 e a Kiss-Missy, sei lá, ele só diz isso. Não sabe se ela tá bem, não sabe se ela tá morta, não sabe se ela tá viva, tá do mesmo jeito que a gente. Se a morte não foi confirmada, a gente sempre pode pensar que eles podem voltar em algum momento. E a gente não vê mais o corpo do Huggy e nem da Kiss-Missy. Então, se a Poppy foi levada, a gente teoriza que o protótipo também voltou para pegar o corpo do Huggy ou da Kiss-Missy. Só que vamos relembrar, né, que eles foram mortos em uma das estações de trem. A gente tem toda a perseguição do protótipo no trem em movimento e só na outra estação é que o protótipo pega a Poppy. Isso significa que talvez Huggy e Kiss-Missy de fato estejam vivos e tenham se levantado, saído dali e ido para outro lugar, tá? Mas tem outro detalhe ainda mais importante. Pouca gente percebeu isso porque só dá pra ver em câmera lenta, mas quando o protótipo bate na Kiss-Missy ou perfura ela ou perfura o Huggy, não é somente sangue que sai do corpo. Aliás, o sangue ele sai depois do corpo, porque antes a gente vê que tem um gel de papoula saindo do corpo dos dois. E essa é a primeira vez que a gente tem tanta ênfase nesse gel de papoula saindo do corpo de um experimento quando ele foi machucado. Ao colocar em câmera lenta, a gente pode ver o gel de papoula saindo dos seus corpos, e isso dá a entender que o 1006 possa querer usá-lo de alguma forma ou até mesmo extrair esse gel do seu corpo. Tem um documento em Poppy Playtime 5 que é ensinando como lidar com experimentos reciclados, e um dos passos é retirar esse gel de papoula do corpo do experimento antes de colocá-lo para reciclagem. Ou seja, esse gel é importante para Playtime e deve ser importante para o protótipo também. Então isso pode ser um indicativo de que eles ainda estão vivos e que a gente tem a chance de que a mistura de gel de papoula, ela acelera a restauração celular e também o crescimento tecidual. Então, se eles têm aquilo no corpo deles, dificilmente eles vão morrer tão rápido. E a gente também pode ficar com a ideia de que o protótipo pegou o corpo deles e colocou naquelas bacias de mistura de gel de papoula, assim como ele fez com o protagonista, tá? E aqui vai a minha teoria sobre esse assunto. Na minha opinião, eu vou ficar com a ideia que o jogo nos mostra, tá? Que o Huggy está vivo e a Kiss-Missy morreu. Por quê? Bom, como eu disse, né, a gente vê o Huggy se mexer, mas a Kiss-Missy não se mexe mais. Além disso, o Huggy é o maior símbolo da franquia, e ele morrer nesse momento aqui não me parece ser algo que seja muito interessante para a continuidade de Poppy Playtime. Na minha opinião, ele se tornar um aliado em busca de vingança pela morte da Kiss-Missy é um plot muito mais interessante e que vai agradar os jogadores. Ao mesmo tempo, a gente vai ter uma cena emocionante, né, que foi ela morrer, ela perder a vida, uma aliada importante pra gente, e também vai motivar o Huggy a entrar para essa aliança. E como eu disse, pode ser que o protótipo tenha interesse nas experimentações com o corpo da Kiss-Missy e do Huggy por vários motivos diferentes, tá? Na minha opinião, a gente vai encontrar em algum momento em Poppy Playtime 6 o corpo do Huggy e da Kiss-Missy em macas de operações, talvez até prontos para serem drenados ou experimentados de outras formas. Na minha visão, o Huggy vai estar vivo e a gente vai ajudar o Huggy, mas a Kiss-Missy ou vai estar morta ou vai acabar morrendo nesse procedimento, e essa morte vai incentivar o Huggy a ser nosso aliado. Tem outra opção, que a Kiss-Missy pode até se tornar uma antagonista, tá? Revivida pelo protótipo, afinal a gente sabe que a morte em Poppy Playtime não acaba com o personagem, né? O gel restaurador de papoula tá aí justamente para isso, ou ela revive para ser uma antagonista nos próximos capítulos, ou ela é colocada no corpo do protótipo. E inclusive eu fiz uma teoria que mostra que o 1006 está se aprimorando cada vez mais, como por exemplo colocando canos de metal para ligar os braços de Mom Longlegs, da própria Kiss e até do Huggy. E ele fez isso de uma forma consciente, ele está realmente aprimorando o seu próprio corpo. Se você reparar bem, inclusive, no capítulo 3, o braço do 1006 não tinha aquela manga da roupa do Jester, né? Aquele segmento que a gente tem amarelo, azul e vermelho. Não tinha ainda. Isso dá a entender pra gente que até a roupa do Jester foi tirada de alguém, de algum experimento, e colocada no protótipo em seguida, por ele mesmo.
Isso dá a entender, inclusive, que o Mi-6 nem sempre foi um Jesser, mas que tirou isso de um experimento que talvez a gente venha a conhecer. Eu vou colocar esse vídeo na descrição e na tela final para vocês assistirem depois, que tem bastante evidência de que o protótipo ele nem sempre foi assim como a gente viu e que provavelmente vai ser muito diferente daqui pra frente, ele vai se aprimorar ainda mais. O que impede de ele usar... No vídeo passado, o Terrorizando fala isso, tá ligado? Eu só não falei muito porque, cara, é bizarro demais. mais partes da Kissimmee, por exemplo, ou até mesmo do Huggy Wuggy, embora eu fique com a teoria de que o Huggy Wuggy está vivo. Para mim, Huggy Wuggy viveu, Kissimmee morreu. A gente vai conseguir achar o Huggy Wuggy em algum momento e ele vai querer se vingar do protótipo. Vale ressaltar, né, que o protótipo já queria caçar o Huggy Wuggy por fugir do controle dele, e isso já é um indício que não que ele estava contra o protótipo, mas estava fora do seu controle. Agora ele tem motivos para ir atrás do protótipo, o mesmo motivo, vingança, que ele tinha para ir atrás do protagonista. Ele só precisava de um incentivo para ficar do nosso lado e correr atrás do 1006. E lembra que eu disse aquela teoria do Star Wars, que a gente tem o Darth Vader sendo o Huggy Wuggy e o Palpatine sendo o 1006? Pois é, será que o Huggy Wuggy vai ter uma participação na morte do 1006? Para mim faz todo sentido se a gente pensar em como que a progressão da história de Pop Playtime vai tornando alguns personagens mais importantes e outros nem tanto. Na minha visão, a morte da Kissimmee é necessária pra gente ter essa mudança de personalidade do Huggy Wuggy, que a gente viu que fica irritado quando as coisas saem do seu controle. E agora, com a Kissimmee morta, não tem mais quem acalme o azulão. E na sua opinião, Kissimmee e Huggy Wuggy estão mortos ou vão aparecer em Pop Playtime 6? Talvez o Huggy Wuggy como aliado, a Kissimmee como aliada, ou como antagonistas, ou grudados no corpo do 1006? Deixa aqui suas opiniões, que eu quero muito saber suas teorias, beleza? E não deixe de assistir o vídeo que eu falei que o corpo do protótipo nem sempre foi um Jesser. Tem muitas evidências legais ali que eu tenho certeza que vão explodir a sua mente. Meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Sem comentários, né? Que vídeo incrível, tá ligado? 25 minutos e 21 segundos de pura teoria, tá ligado? E pra mim a teoria final é que sim, o Huggy Wuggy está vivo e infelizmente a Kissimmee está morta. Porque eu quero muito que o Huggy Wuggy vira nosso aliado, tá ligado? E que ele tenha uma participação direta com a morte do nosso querido protótipo. Like no vídeo! Seguinte, vídeo muito bom, tá ligado? Mas deixa eu pegar aqui. Tá, é o seguinte. É um vídeo muito bom, tá ligado? Não sabemos ao certo se o Huggy Wuggy tá vivo. Provavelmente sim. Não sabemos ainda que a Kissimmee está morta, mas o que o jogo mostra pra gente é que o Huggy Wuggy está vivo e a Kissimmee está morta. Eu não quero que ela morra, tá ligado? Eu quero que ela fique viva, só que depende. Ô, você tá atrapalhando meu vídeo, sabia? Você tá atrapalhando meu vídeo. Mas do desenrolar da história, faz sentido a querida Kissimmee morrer. Infelizmente o gato tá aqui, tá? Então não liguem, tá ligado? Então é isso, manos. Deixa o like, inscreva-se de novo. Ative as notificações, aqui tem vídeo legais pra vocês. Amanhã é o último vídeo do cronograma. Terça-feira pra vocês. Na verdade, quarta-feira. Último vídeo do cronograma. Perfeitamente Wizard da Anne e Belo Sangue da Mystery. 3 músicas fresquinhas pra vocês. Beleza? Então é isso. Deixa o like, inscreva-se de novo. Ativa aí as notificações, porque aqui tem vídeo de qualidade. Vamos dar um tchauzinho aqui, mano. Ui, caiu. Tchau. Pronto, já deu tchau. Então é isso. Até o próximo vídeo.